Amém. Graça e a paz do Senhor a todos essa noite, amém. Bendito seja o Senhor. Quero primeiramente agradecer aos nossos pastores por essa oportunidade de estar falando a vocês, que é uma graça, né? Poder estar atrás desse púlpito, o privilégio de estar trazendo a palavra à vida de vocês. Quero que você abaixe a sua cabeça nessa hora. Vamos pedir a Deus que venha nos ministrar nessa noite. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que a Tua misericórdia e graça, Senhor, venha nos encher nessa noite, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações, na dependência que temos de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha, Deus, esclarecer, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, para que o Senhor venha sempre ser exaltado, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Quero que vocês abram comigo a palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 9. Capítulo 9, 2 Samuel, a partir do versículo 1 mesmo. Palavras de Davi. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Até aqui por enquanto. Davi, rei de Israel, nesse momento, nesse período, em que ele chama a tua presença, alguém que lhe pudesse dar notícias da casa de Saul. Para nós entendermos um pouco desse contexto de que Davi vivia, nós podemos voltar um pouco na história de Saul e de Davi. É sabido de todos, você já conhece a história de Davi, a luta que Davi teve para se tornar rei de Israel, né? E como que Saul, a casa de Saul, perseguiu a vida de Davi até que Davi se tornasse o rei de Israel. O interessante nós notarmos na história, né, da casa de Saul é que Saul sendo rei, mesmo sendo rei, ainda sendo rei, a partir do capítulo 20, nós percebemos uma aliança feita entre Davi e Jonatas. Essa aliança consistia em que Davi preservasse a casa de Jonatas quando ele fosse rei. Então já era do conhecimento de Jonatas, e já era não só do conhecimento de Jonatas, mas também do conhecimento do rei Saul, que o Senhor já tinha escolhido Davi como rei, e Davi seria o próximo rei de Israel. Era do entendimento de Saul e do entendimento de Jonatas isso. Nós vemos isso no livro de 1 Samuel. E não só do entendimento de Saul e de Jonatas, mas também de alguns soldados e soldados de Davi, e soldados de Saul, na época em que Saul ainda governava sobre o povo.
Essa aliança que Davi faz com Jonatas, Jonatas o pede no capítulo 20 de 1 Samuel para que ele faça essa aliança. E quando ele fosse rei, ele preservasse a sua descendência. Posteriormente, né, rei Saul, muito perspicaz, esperto, Davi tem a oportunidade de matar o rei Saul e ele não faz. Ele tem a oportunidade de ali cortar uma parte da orla das vestes do ungido do Senhor, que era Saul, e fala para Saul de longe: olha, Saul, aqui, ó, eu preservei a sua vida, um pedaço da orla das suas vestes. E Saul claramente reconhece que Davi o preservou a vida. E nesse momento, no capítulo 24 de 2 Samuel, Saul faz o mesmo pedido que Jonatas fez. Olha que interessante, né? Olha, Saul, o Davi, quando você for rei, por favor, faça uma aliança comigo, preserve a minha descendência, a minha casa. Então, Davi é preso a essa aliança, não só com Jonatas, que o amava, mas também com Saul. Então agora, nós começando o livro de 2 Samuel, nós podemos ver que o livro de 2 Samuel começa com o relato da morte de Saul. E a Bíblia diz que Saul estava em guerra, né? Saul e Jonas estavam em guerra, e ali eles vieram a cair diante dos seus inimigos. E Saul estava quase que morto, não queria ser preso pelos seus inimigos, torturado. E ele se lança sobre a sua espada. E ele, nesse momento, se vê ali agonizando, quase morrendo. E ele pede para que um amalequita que estava passando terminasse de o matar, para que ele não fosse pego pelos seus inimigos. Então, nós vemos que esse amalequita termina ali o trabalho que os filisteus começaram. E ele, pensando que ele seria honrado pelo rei, seria honrado por Davi, por ter acabado com um dos inimigos de Davi, ele vai até Davi e fala assim: aqui, Davi, olha, eu encontrei Saul e Jonatas no meio do caminho, os dois, Saul estava prestes a morrer, então eu o ajudei, como se aquilo fosse algo que Davi amaria ouvir. Então Davi ouve isso: então você matou o ungido do Senhor, você levantou a sua mão contra o ungido do Senhor? Levantei. Então Davi pega um dos seus moços e manda que aquele dos seus moços, os seus valentes, matem aquele homem, porque ele achou que estava fazendo alguma coisa de boa diante de Davi. E ali nós podemos ver que termina o reinado de Saul, mas como nós conhecemos a história dos reis, todo rei que ele dominava sobre o povo, ou dominaria sobre o povo, aquele que vivesse, né, morreu o rei. Se ele tem filhos, o próximo a tomar o trono seria naturalmente o príncipe, ou o filho de Saul, que seria, na sequência, seria Jonatas. Mas como Jonatas morreu junto com Saul, não tinha quem tomasse o trono, a não ser por um dos filhos de Saul mais novo, que era, naquele tempo, Isbosete. Isbosete, o filho mais novo de Saul, começa a reinar sobre a casa de Israel. Só que Isbosete, né, na idade ali, né, quando ele começa a governar, ele tem 40 anos, por volta dos seus 40 anos. E quando chega a notícia que o rei Saul e Jonatas morreram, a babá do filho de Jonatas, Mefibosete, ela ouve aquilo e fica atemorizada, e ela foge com a criança. E essa criança, a Bíblia diz que essa criança, ela caiu e ficou aleijada. E essa criança era filho de Jonatas, Mefibosete. Isbosete começa a governar sobre Israel, não porque exatamente ele queria isso, mas porque existia um valente do rei Saul, muito astuto e perspicaz,
que era o capitão do exército de Saul, que era Abner. Abner era muito astuto, inteligente, e ele, como todos os outros capitães de Saul, provavelmente sabiam que o próximo rei de Israel seria Davi. E Abner, muito astuciosamente, o que ele faz? Ele unge a Isbosete como rei sobre Israel, sabendo ele que Davi já estava em Hebrom e tinha sido ungido rei sobre Judá. Então, para que ele não pudesse perder, vamos dizer assim, a sua posição diante da tropa de Saul, ele unge a Isbosete como o rei sobre Israel. Isbosete podemos ver as características dele como rei, sucessor de Saul, como um rei fraco, sem posição, sem palavra e sem posicionamento no reino. Porque, se você notar todo o livro de 2 Samuel, você percebe que Abner, capitão das tropas de Saul, ele domina sobre Isbosete. Na verdade, quem governa não é Isbosete, quem governa é Abner. Abner é um homem astucioso, é um homem inteligente. Ele não queria dar o reino para Davi, ele não queria passar o reino para Davi, mas ele sabia que Davi era o próximo rei, deveria ser o próximo rei. Mas ele astuciosamente entrega e unge. Olha só, ele ungiu a Isbosete rei sobre Israel. Que autoridade Abner tinha para isso? Nenhuma. Então, o que acontece dentro desse contexto? Abner, a história dos reis, é interessante a gente saber que toda concubina, toda mulher que o rei ele possuía, e quando ele morria, as concubinas do rei, que era do rei, passava a ser do príncipe que assumiria o trono. Passava a ser do príncipe. Então, chega um determinado momento que a Bíblia diz que houve guerra entre os homens de Davi e os homens da casa de Saul. Sendo que Isbosete, a Bíblia diz que governou apenas 2 anos sobre Israel. Apenas 2 anos. Então, esse período de 2 anos foi o período que houve uma guerra acirrada entre a casa de Davi e a casa de Saul. Eles viviam guerreando. Houve um momento muito interessante em que as tropas de Abner se encontram com as tropas de Joabe. Em um desses momentos, um levanta a espada contra o outro, 12 do lado de Joabe e 12 do lado de Abner. E ali começa-se uma guerra entre os de Israel. Começa ali uma guerra acirrada entre esses homens, entre os homens de Joabe, que do lado de Davi, e os homens de Abner, do lado da casa de Saul. E nessa guerra a Bíblia diz que os homens de Davi prevaleceram sobre os homens de Saul, ou Joabe prevaleceu sobre Abner, a ponto de morrerem ali 360 homens da parte da casa de Saul e 20 homens da parte de Davi. E acontece um fato interessante também nessa passagem, dessa guerra, em que Abner é perseguido pelo exército de Davi. É interessante que entre os valentes de Davi, a Bíblia relata no livro de Crônicas que existia mais ou menos 37 valentes de Davi, que tinham a oportunidade de sentar à mesa do rei Davi, sentavam à mesa do rei Davi e comiam com o rei Davi, os valentes mais proeminentes de Israel. E um desses 3 valentes era Abisai, era Joabe e era Azael. Quando houve essa guerra entre eles e Abner teve que fugir diante dos homens de Davi, e eu calculo que nessa época, Abner, como já vinha você vê que Abner já vem desde o reinado de Saul, comandando os exércitos de Saul,
e ali ele continua ainda comandando os exércitos de Isbosete. Abner devia ter mais ou menos ali os seus de 70 a 75 anos, provavelmente, para 80 anos. Embora fosse um homem já experiente na batalha, destro, ele ainda era reconhecidamente um excelente capitão de tropas. E interessante nessa passagem que tem aqui, em 2 Samuel, é que quando Abner está fugindo das tropas de Davi, esse homem valente de Davi, que é Azael devia ter pelo menos uns 30, de 25 a 30 anos, provavelmente, porque a Bíblia fala que esses filhos, esses valentes de Davi, que era Abisai, Joabe e Zerua, Abisai, Joabe e Azael, né, eram os 3 filhos de Zerua. Provavelmente Azael era o mais novo, porque ele é contado como o último. Sempre você vai ver na genealogia, ele sempre fala do filho mais velho para o filho mais novo. É sempre essa ordem. Então Azael é contado como o 3º filho de Zerua. Então Azael era como dizer assim, um jovem empolgado com as guerras, um valente, reconhecidamente um valente de Davi. E Azael, naquele momento, ele persegue Abner pelas montanhas, e a Bíblia diz que Abner subia a montanha, ele subia atrás, ele corria para a direita, ele corria para a direita, corria para a esquerda, Azael corria para a direita atrás dele. E não havia escapatória para Abner. Por que não havia escapatória para Abner? Porque Azael era um homem jovem, perto de Abner com quase 70, 80 anos talvez, e Azael, um jovem na flor da idade, né? Jovem na flor da idade ali, correndo atrás de Abner. Não vou deixar ele fugindo de jeito nenhum, não vou deixar ele fugindo aí, ele não me escapa, ele é o capitão lá. Então ele corria atrás de Abner e não desistia de forma nenhuma. Então Abner vira para ele e fala assim: olha, não é você Azael, irmão de Joabe, de Abisai, filho de Zerua? Sim, sou eu mesmo. Aí Abner vira para ele e fala assim: rapaz, vou parafrasear para vocês, é claro, depois vocês podem ler. Rapaz, volta para onde você está vindo. Desvia-te do caminho, cara. Persegue outro. Persegue outro. Não persegue a mim, não. Persegue outro. Jovem, né? Os jovens, aquela mania persistente de querer as coisas. Azael, né? Não, eu vou te perseguir. Eu quero você. Olha, desvia de mim, senão eu vou te matar. Então, quer dizer, Abner ainda avisou ele: olha, rapaz, desvia de mim. Não me persiga mais, persiga outro moço. Vai ser melhor para você. Então, nós vemos mais uma vez, né, uma lição que nós vemos nessa passagem, em que a experiência vence a persistência em querer perseguir aquele que é mais experiente que você, é mais destro na batalha. Então, quer dizer, Azael não entendia o seguinte, que os homens de Davi já haviam prevalecido, já estavam perseguindo Abner e as suas tropas. Por que ele não voltou? Poderia ter voltado, não precisava ele ter morrido pelas mãos de Abner. Já que você não quer voltar, Abner ali tira a vida de Israel. Por persistência, eu digo assim, tola. Tão tola quão. Por quê? Porque, se você perceber bem, como que Abner é um homem inteligente, experiente na batalha, ele tinha certeza que poderia acabar com aquele jovem tranquilamente, e foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ainda avisou para ele: não volta do caminho, desvia-te de mim. Mas ele a Bíblia diz que ele parecia uma gazela, saltitava, alegre, tipo assim, ele não vai me escapar de jeito nenhum, não vai me escapar, não vai escapar. E ali Azael cai pelas mãos de Abner. E nós vemos que essa batalha ainda continuou acirrada, porque os homens de Davi ainda continuaram perseguindo a Abner.
E chega num momento da batalha, você vê que Abner é tão inteligente, ele sabe usar as palavras, tem hora. Sabe usar as palavras. Ele diz assim para Joabe: Joabe, quando a gente vai continuar com essa guerra? Até quando a espada vai continuar consumindo entre nós? Aí ele diz assim, uma coisa que parece que desce como um bálsamo na vida de Joabe. Que Joabe falou assim, Abner diz assim: mas nós não somos irmãos? Assim, porque você não percebeu que nós estamos guerreando entre nós? Nós estamos guerreando entre nós. Aí Joabe fala assim: puxa vida, entendi. Estamos guerreando entre nós. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos, estamos guerreando entre nós mesmos. Estamos levantando nossa espada um contra o outro. Ora, o que é isso que nós estamos fazendo? Palavras de Abner. Palavras de Abner. Mas se ele tivesse prevalecido na guerra, será que ele diria isso? Será que ele diria isso? Joabe, muito sabiamente ali, termina essa perseguição, para de perseguir Abner. Mas o problema disso tudo é que ainda talvez tenha ficado um rancor no coração de Joabe, porque ele matou seu irmão Azael. Ele mata Azael, seu irmão. Então aquilo praticamente como se não tivesse sido esquecido. Ficou guardado. Fica guardado. Então Abner volta para casa. E quando Abner volta para casa, ali está ele com suas tropas. E provavelmente chegou para Isbosete e falou: perdemos mais uma guerra contra Davi. Perdemos alguns homens e tal. E talvez Isbosete pensando na sua cabeça assim: agora eu vou aproveitar que ele está fraco, que os homens estão meio desfalecidos porque perderam essa batalha. Eu vou confrontar Abner. Vou confrontá-lo. Acho que esse é o momento. Essa é a hora. E era do conhecimento de todos que Saul tinha uma concubina. E Isbosete chega para Abner e diz assim: ora, por que você se deitou com a concubina de meu pai? Por quê? É como se Isbosete dissesse: você sabe que isso não é direito seu, não sabe? Isso não está dentro do seu escopo de capitão do exército. Por que você tomou a esposa? Por que você tomou a esposa do meu pai? A concubina do meu pai? Porque isso seria o direito do rei. Ele não poderia fazer isso. O interessante desse texto é que muitas vezes a gente lê. E ontem eu acho que eu li esse texto umas 5, 6 vezes. Como assim? Reli. Interessante que Abner, como que Abner, ele é astuto nas suas palavras, inteligente. E Abner, ele desvia o assunto. E ele diz para Isbosete assim: Isbosete, eu não tenho feito bem a sua casa todo esse tempo? Eu não tenho feito bem a sua casa? Não guerrei as guerras por você? Não te ungi rei sobre Israel? Eu não fiz isso por você? Por que agora você me acusa? Por que agora você me acusa de ter tomado a esposa do teu pai? Por que você agora quer levantar isso contra mim? Esse pecado? Isbosete tinha certeza do que ele estava falando, senão ele não acusaria Abner à toa. Ele não falaria isso. E a inteligência de Abner vai mais além. Que Abner, ele diz para Isbosete assim: ora, interessante que Abner usa a palavra do Senhor, usa as palavras de Deus contra Isbosete. Ele usa a palavra de Deus contra Isbosete, ele usa a palavra que o Senhor disse.
em favor dele mesmo, para desviar o assunto. Você vê que ele não nega que ele coabitou com a concubina do rei, mas ele começa a se utilizar da palavra do Senhor para poder se justificar do seu pecado. Ele começa a se utilizar daquilo que Deus disse. Ora, lembra que eu disse anteriormente que todos os capitães, até o rei Saul e Jonatas, sabiam que Davi seria rei? Abram comigo aqui em 2 Samuel. Nós vamos ver as palavras que Abner falou. 2 Samuel capítulo 3, versículo 7 diz assim: Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina do meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão para ajudar? Ele está dizendo assim: por acaso sou eu Davi? Eu penso conforme a cabeça de Davi. Ele está se comparando a Davi. Por acaso sou eu o teu inimigo? Sou eu o teu inimigo? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai. Ele está dizendo: até hoje eu trabalho para você, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Aí ele começa, a partir desse versículo, ele falando, o próprio Abner falando, ele diz assim: assim faça Deus segundo lhe aparecer a Abner. Começa a usar as palavras do próprio Deus, olha só. Como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Ele diz assim: olha, já que você está me acusando, Isbosete, você está falando isso comigo, o Senhor disse que faria de Davi rei sobre Israel. Já se você vai continuar com esse assunto, então eu vou entregar o seu reino na mão de Davi. Ora, coisa mais astuciosa. Por que ele não fez isso antes? Se ele sabia que a palavra do Senhor para Davi era que Davi seria rei. Por que ele não fez isso antes? Agora ele ameaça o rei, olha só, olha a ousadia de Abner. Abner ameaça aquele que ele considera rei, que ele ungiu o rei sobre o povo de Israel. Ele unge Isbosete e agora ele usa a própria palavra do Senhor contra o rei, dizendo que vai dar o reino do rei para Davi. Olha quanta astúcia da parte de um capitão de exército do rei. Você vê tamanha a esperteza de Abner. E a partir desse momento, Davi manda mensageiros a Isbosete e diz: olha, manda para mim a minha esposa, que eu consegui ir lá. Manda Mical para mim, porque ela é minha esposa. E também, Abner aproveita esse momento. É como se Abner entendesse o seguinte: Isbosete não está mais tão submisso assim a mim, não. Eu vou fazer o que eu devia ter feito há 2 anos atrás. Eu vou entregar o reino dele para Davi. E ele vai, pega alguns soldados, vai até Davi, vai lá até Hebron, Davi, senta com Davi, Davi faz um banquete ali para Abner, aquelas comidas gostosas do rei, alguns soldados. Davi faz uma aliança com Abner. Olha, o reino é seu, Davi, o reino é seu. Isso pelas costas de Isbosete. Come com Davi, senta com Davi, Davi inocente na história, né, sobre isso tudo. Abner, mais uma vez, dando um golpe de Estado. Quando Abner sai da presença de Davi,
Quem que chega? Joabe. Joabe estava numa empreitada por Davi, vencendo mais algumas batalhas para Davi. E os moços correm até Joabe e falam assim: Joabe, vem cá, olha só, Abner esteve aqui. Como assim? Abner esteve aqui? Teve. Fazendo o quê? Não, ele esteve aí com Davi, sentou, comeu, bebeu, ele e mais alguns valentes. Ele chega para Davi: Davi, o que você fez, Davi? O que você fez? Abner não veio aqui para poder fazer aliança com você, mas ele veio como um espião. Ele veio conhecer a tua entrada e a tua saída, como que você planeja as coisas. Como que você faz as coisas? Joabe prontamente, sem que Davi saiba, manda alguns moços atrás de Abner e traz Abner de volta. Quando ele traz Abner de volta, ele já aproveita e mata Abner, sem que Davi soubesse o que ele estava fazendo. Então nós vemos nisso, não só que o povo de Deus estava guerreando um contra os outros, levantando a sua espada um contra os outros, e ainda nós percebemos, nós vemos a astúcia de Abner, inteligência, em querer estar sempre à frente. Quando Joabe, ele mata Abner, não havia só um rancor no coração de Joabe, pelo fato de ele ter matado seu irmão Azael, mas também uma cautela, um cuidado em saber, em proteger o reinado de Davi. Davi, inocente na história, mais uma vez, ele chora por Abner, porque era um valente, já o conhecia desde Saul, e se isenta deste caos, de ter levantado a sua espada contra Abner. E ali Davi chora, Davi jejua pelo valente do Senhor. E dentro desse contexto todo da casa de Saul, o que acontece em seguida é que lá onde estava Isbosete, chega a notícia de que Abner caiu pelas mãos dos homens de Davi. Né? Como se dissesse hoje, né? Vamos dizer que tivesse o grupo do WhatsApp de Saul e o grupo do WhatsApp de Davi. Jogaram lá no grupo assim, ó: Abner morreu pelas mãos dos homens de Davi. Ixi, o coração das tropas de Saul, que ainda existia, se derreteu. O coração de Isbosete, então, nem se fala. Puxa, o meu capitão, meu melhor capitão. E agora? O que vai ser de mim? Meu melhor capitão morreu. Só que ainda nas tropas de Saul existiam dois capitães de tropas, que era Recabe e Baaná. Recabe e Baaná eram provavelmente submissos à liderança do capitão do exército, que era Abner. Recabe e Baaná provavelmente pensaram assim: caramba, nosso capitão morreu. Diante dos homens de Davi agora não tem jeito. Isbosete é um rei fraco. O nosso melhor capitão morreu diante das tropas de Davi, não tem jeito. Agora o rei é de Davi mesmo. Não tem condição. Aí o que Recabe e Baaná faz? Eles entram dentro da tenda de Isbosete, o único que faltava ainda, da casa de Saul. Entra dentro da tenda como se fosse pegar trigo, alimento, e ali eles atravessam Isbosete e matam Isbosete. Eles pegam uma prova da morte de Isbosete, levam até Davi e falam a Davi como aquele amalequita falou: olha, aqui está o teu inimigo, que procurava te tirar a vida. Aqui.
Você não precisa mais guerrear, Davi. Nós somos os teus fiéis aqui, ó, trouxemos o teu inimigo. Davi, mais uma vez, se você pensa que eu vou me alegrar com isso, vocês estão totalmente enganados. Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos. Davi não se alegrava que o povo de Deus levantasse a espada um contra o outro, palavra, a mão. Davi não se alegrava com isso. Não existia louvor no coração de Davi, porque o povo dele levantou a espada um contra o outro. E esses homens, Davi fala assim: por que vocês levantaram a mão de vocês contra o ungido do Senhor dentro da casa dele? Vocês foram matar um homem inocente dentro da casa dele. Meu Deus do céu, que maldade é essa que vocês fizeram? Que maldade é essa? Pega e mata esses homens. Os moços de Davi pegam e matam os homens. Por causa disso. E ali, por assim dizer, entre aspas, a gente pensa assim: acabou. Acabou a casa de Saul, não tem mais ninguém. Nesse tempo, quando Saul e Jonatas morrem, no período que Saul e Jonatas morrem, Mefibosete devia ter mais ou menos uns 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, e ele foge. E nessa fugida ele fica aleijado, cai. E passa-se um período de tempo. E esse período de tempo que passa, a Bíblia diz que Mefibosete, ele teve um filho pequeno que se chamava Mica. Então, com esse tempo que passa, Davi chama alguém que diga para ele se existe alguém da casa de Saul para que ele pudesse usar de hesed, graça, pudesse usar da bondade do Senhor com ele. Por que Davi fez isso? Porque ele lembrou de uma aliança que ele fez com Jonatas, seu amigo. E ele fala isso, e tem esse homem, Ziba. Ziba era aquele que cuidava dos negócios de Saul. Ziba cuidava de todos os negócios de Saul. Tinha conhecimento de tudo que acontecia dentro da casa de Saul. E quando Saul morre, Jonatas morre, Isbosete morre, Ziba fica cuidando das coisas de Saul, das terras de Saul, das coisas de Saul. E quando chamam, Davi pergunta se é alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de bondade. Quem que aparece? Ziba. Ziba, a Bíblia diz que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Um homem rico, abastado, um homem inteligente, não era burro. Ziba não era burro. Se ele não fosse burro, ele não estaria administrando as finanças do rei Saul, administrando as terras do rei Saul. Tinha posses. Mas mesmo assim, Davi quer fazer bondade à casa de Saul. E ele chama, e Isbosete se apresenta e diz: sou eu, o teu servo. Ziba sempre faz questão de dizer a Davi que ele é servo. Interessante isso. E Ziba chega até Davi, Davi diz: existe alguém da casa de Saul? Aí ele diz: sim, tem alguém. Mefibosete. Mefibosete está onde? Aonde está? Davi pergunta. Aonde está? Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Ziba faz questão, interessante notar isso, que Ziba faz questão de frisar que Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Aleijado. Davi, quando pergunta a Ziba sobre se existia alguém da casa de Saul, Davi não perguntou se era aleijado, se era coxo, se mancava, se não olhava direito, se não andava. Davi não perguntou nada disso. Davi não perguntou nada. Davi só perguntou se existia alguém. Mas Ziba não. Ziba é o tipo de pessoa que faz questão de evidenciar os erros, as faltas, os problemas
as outras pessoas têm. Como se ele dissesse para Davi: Davi, eu estou aqui diante de você. Eu tenho todos os meus pés. Eu tenho tudo que você precisa. Mas não. Ziba faz questão de dizer que Mefibosete é aleijado. Não tem serventia alguma. Por que o Senhor vai chamar? Como se Ziba dissesse: por que você vai chamar Mefibosete? Para quê? Interessante é Ziba saber onde Mefibosete estava, né? Também, né? Porque se existia alguém que poderia causar alguma ameaça ao reino de Davi, seria algum descendente de Saul. Porque toda vez que um rei morria e um outro rei assumia, que não fosse da descendência real, você tinha que matar todos os seus descendentes. Todos esses você tinha que matar. Porque poderia haver uma rebelião e essa pessoa querer tomar o trono que já era de outro. Aí nós entendemos o desespero daquela mulher quando ela sai correndo com a criança e a criança fica aleijada, com medo de que matassem o filho de Jonas. O único que poderia causar alguma ameaça ao reino de Davi seria Mefibosete. E Davi manda chamar Mefibosete, provavelmente quando chegou as tropas lá em Lodebar. E interessante que Mefibosete está em Lodebar, um lugar que nós chamamos, que é um lugar ruim, difícil. Talvez seja assim um lugar ruim, difícil. E todos nós sempre falamos de Lodebar como um lugar ruim, difícil. Porque Lodebar, o prefixo lo é não, em hebraico, né? Lodebar é não ou sem. E Debar, né, é a tradução para nós de Devar, que é pasto, lugar onde se pastoreia. Então, Lodebar é sem pasto. Lugar onde não tem possibilidade de pastorear, não tem cabra, não tem leite, não tem gado, não tem pasto, não tem como você levar ovelha e pastorear em Lodebar. Um lugar difícil, complicado. Um lugar onde provavelmente não tem recurso, trabalho é difícil, dinheiro é difícil, as coisas são difíceis em Lodebar. As coisas provavelmente são muito caras em Lodebar, porque Lodebar não tem pasto. As coisas que surgem ficam muito caras em Lodebar. Difícil conviver em Lodebar, difícil. Mas é tão difícil conviver em Lodebar, mas mesmo assim você pode ver que Mefibosete tem um filho em Lodebar. Olha, interessante. Nunca vi ninguém falar isso. Mefibosete teve um filho em Lodebar. Ou seja, ele já tinha pelo menos ali os seus de 5 anos que ele fugiu quando ele soube da morte de Saul e Jonas, até ele ter um filho em Lodebar. Então ele se casou e teve uma esposa. Olha, Lodebar é difícil, mas ele casou, teve uma esposa, um filho, e até agora estava vivendo entre os seus 25 e 30 anos muito bem em Lodebar, sem que ninguém fosse lá mexer com ele. Sem que ninguém pudesse incomodá-lo, ele estava tranquilo em Lodebar. Tranquilo. Ninguém se importava com Mefibosete porque ele estava em Lodebar. O único que lembrou foi Davi. Por que Davi lembrou? Davi lembrou por causa de uma aliança feita com Jonatas. E ele lembra, e talvez quando as tropas chegaram ali a Mefibosete deve ter pensado assim, olha, alguém deve ter avisado Mefibosete, Mefibosete, está vindo as tropas do rei Saul aí. Está vindo as tropas do rei Saul. Mefibosete não tem como correr, não tem como fugir. Não há possibilidade para Mefibosete correr, fugir. Provavelmente Mefibosete pensou que agora é o meu fim. Porque todo mundo na minha casa, a casa de Saul, todo mundo quis matar Davi. Agora chegou a minha vez. Provavelmente, né? Mas era diferente. A história era outra.
Mefibosete adentra a presença do rei, sai de Lodebar, um lugar aparentemente difícil, complicado, mas que, se você for notar, parar para pensar, Lodebar não é tão difícil assim. Teve uma esposa, teve um filho, vivia bem, mas estava no esconderijo, como se estivesse escondido, em um refúgio. E só quem pode colocar as nossas vidas em refúgio é Deus. É o único que pode colocar nós em refúgio, fora da presença daqueles que desejam nos matar, em favor de Davi. Você imagina se Mefibosete tivesse ficado em Jerusalém? Qual seria o fim de Mefibosete? Se ele tivesse ficado em Jerusalém? Tivesse ficado lá com Esbozete lá, nessa hora. Então Lodebar é um lugar difícil, mas também podemos considerar Lodebar um lugar de refúgio. Um lugar onde você está muito tranquilo lá. Tranquilo. Está favorável para você lá. Ninguém mexe com você. Você não tem que lidar com Ziba. Não tem que lidar com Ziba. Astucioso. Ziba astucioso, mentiroso. Ziba cuidava das coisas do rei Saul e nem comentava o nome de Mefibosete, nem falava. Nem foi atrás de Mefibosete e falou assim: olha, tem umas coisas aqui de Saul para você, da sua casa. Você não vê esse relato. Você não vê isso. Mas você vê Mefibosete saindo de Lodebar para ter que lidar com Ziba. Tem que lidar com Ziba. E agora, Davi fala assim para Ziba: Ziba, olha, tudo que é seu, tudo que você tem, agora é de Mefibosete. Você imagina isso, hein? Meu Deus do céu. Ziba, depois de mais de 20 anos, puxa, tudo que eu tenho é dele agora, depois de mais de 20 anos. É assim que muitas vezes a gente faz. Coisas que a gente acha que tem direito diante de Deus. Achamos que temos direito. E nós dizemos para Deus assim: poxa, agora eu vou ter que dar para fulano. Depois de 20 anos vou ter que dar para fulano. Porque o rei mandou. Porque o rei mandou. Vou ter que fazer isso? Provavelmente, irmão, sem sombra de dúvida, era isso que se passava no coração de Ziba. Sem dúvida. Mefibosete adentra a presença do rei. Não, Mefibosete, você vai sentar à minha mesa. Você vai sentar à minha mesa. Você vai ser como um dos meus filhos. Eu sei que você não merece, mas você vai sentar na minha mesa, junto de mim, perto de mim. Alguém que não merecia. Alguém que provavelmente era desprezado. Estava num lugar sem condição de nada, um lugar difícil, mas ele estava lá tranquilo, num refúgio, num esconderijo. E muitas das vezes Deus te tira do esconderijo, do refúgio, meu irmão, para poder te levar para lugares aonde Ele vai fazer você estar de frente de Ziba, estar diante do rei, para provar os seus sentimentos. Vai te tirar do lugar seguro e te fazer sentar como príncipe, como filho. Ele faz isso. E diante disso tudo, nós percebemos a astúcia de Ziba. Ziba, quando Absalão ele se revolta contra Davi, e Davi foge diante de Absalão, porque ele não quer guerrear contra o seu filho. Davi jamais ia guerrear contra o seu próprio filho. Ziba vai ao encontro de Davi e diz assim, não, de primeiro ele diz para Mefibosete: Mefibosete, fica aqui, deixa que eu vou ao encontro de Davi. E interessante que Ziba, quando sai da presença do rei dali, de Jerusalém, para ir atrás de Davi, porque Davi está fugindo,
ele vai com os seus 15 filhos e com os seus 20 servos. Ele não tinha intenção de voltar. Tudo que era dele era de Mefibosete. Ele não tinha intenção de voltar. Ele pega os seus filhos, os seus servos e vai atrás de, Davi, eu vim atrás de você, trouxe. E Davi falou, o que é isso? Por que você está vindo atrás de mim? Porque eu vim te servir, eu tenho isso aqui é para o meu Senhor. E onde está o teu Senhor, Mefibosete? Não, ele resolveu ficar lá, porque ele pensou assim, ora, agora o Senhor vai me restituir o reino, a casa de Saul vai ser restaurada, porque Absalão está no trono. Cara, mentindo, né? Coisa terrível, né? Ziba agindo de forma astuciosa. Por que não colocou o Mefibosete num carro e levou até Davi também? Que é isso que o Mefibosete queria. Era isso que o Mefibosete queria. Poderia ter colocado ele num carro e levado junto. Mas não, Ziba não faz isso, porque Ziba não tem um coração reto. Ziba não tem um coração reto para com Davi, não tem um coração reto para com Mefibosete, não tem um coração reto para com ele mesmo. Porque Ziba, ele é carente. Ziba é carente de reconhecimento, é carente de ter posse, ele quer ter posição, ele quer tudo isso. Ziba quer todas essas coisas. Então é verdade isso, que na história de Mefibosete, quando Davi volta para Jerusalém, Mefibosete encontra com ele, vai ao encontro de Davi. Mefibosete diz para Davi, Davi, eu quis ter o meu Senhor, mas eu não pude ir. E a Bíblia diz que Mefibosete não tinha lavado os pés, não tinha lavado as suas vestes, não tinha feito a barba. Olha que interessante. Todas essas coisas que se não fazia, quando não fazia, se fazia quando você estava de luto. Você lembra de Davi, quando o seu filho morreu? Davi ficava de luto, não jejuava, não comia, não fazia barba, não lavava o rosto, não fazia nenhuma dessas coisas. Mefibosete, desde quando Davi saiu na revolta de Absalão, ele não lavou os pés, não fez a barba, e não lavou as suas vestes, em forma de humilhação. Tanto que uma das traduções para o nome de Mefibosete é espalhador de vergonha, ou seja, espalhador de humilhação. Ele se colocou numa posição de humilhado, porque o rei Davi já não era mais rei sobre Israel, porque Absalão tinha se revoltado. Então, naquela discussão toda entre um e o outro, Davi mais se isenta mais uma vez sobre essa questão. Por que você me fala ainda dos seus negócios, Ziba? Ou me fala ainda dos seus negócios, Mefibosete? Reparte as terras junto com o Ziba. Porque, por todas as qualidades, por mais que Davi tenha muitas qualidades, Davi é uma pessoa que não sonda a mente, não sonda o coração. O único que sonda a mente e coração é Deus, que conhece os corações e as intenções do coração. E ele não conhecia as astúcias de Ziba. Eu sei que muitas vezes você não conhece as astúcias de Ziba, mas Deus conhece. E se por acaso você precisar que Deus faça justiça à sua vida, não faça você mesmo. Não faça você mesmo. Não se permita fazer você mesmo. Deixa que Deus faça justiça por você. Porque Deus conhece o coração de Ziba e conhece o coração de Mefibosete. Mefibosete se humilhou o tempo todo. Esteve em humilhação. Porque Davi não reinava mais. Davi não reinava mais. Quando os Davi chamam Ziba para perguntar se existia alguém da casa de Saul que ele pudesse usar de bondade e misericórdia, e Ziba se apresenta,
Davi não perguntou qual eram os problemas sentimentais, físicos, mentais, espirituais, de dinheiro. Não perguntou nada disso. Só quero saber onde está, Zico. Aonde está? E muitas das vezes, o que Deus quer saber de nós é onde nós estamos em nossos sentimentos, em nossas falhas, em nossos erros. Ele quer saber por que Deus quer saber. Porque Ele quer te tirar do seu lugar de refúgio e trazer você para a presença dEle. Eu sei que você tem problemas, como Mefibosete tinha. Todo mundo aqui tem problema. Todos têm erros, têm falhas. Mas uma coisa que o rei quer é sempre lembrar da aliança que ele tem com você. Ele não quer saber dos seus problemas. Ele quer saber que ele tem uma aliança com você e ele quer que você esteja na presença dele, diante dele. Ele quer que você saia de onde você está e esteja na presença dele. Agora, se é para você ficar onde você está, Deus vai deixar onde você está. Você precisa entender que você precisa estar onde você está, para você não sair e ter que lidar com o Ziba, ter que enfrentar problemas, situações, muitas das vezes você não tem capacidade de lidar. O problema de muitas pessoas diante de Deus é querer sair do lugar de refúgio quando Deus não mandou. Sair de Lodebar quando Deus não manda. Vir para a frente quando Deus não manda. Guerrear contra Abner quando Deus não manda. Não tem sensibilidade para entender que não é para guerrear contra Abner. Abner é mais destro na guerra do que você. É mais inteligente, é mais astucioso. É especialista. Tem espada. Mas não. Muitas vezes queremos ser como Azael. As pernas são ágeis. As pernas são ágeis. Uma gazela que saltita para lá e para cá, saltitando, querendo prevalecer contra aquele que é mais forte do que ele. Sabe, o que a gente precisa entender é que existe um limite até onde nós podemos ir contra Satanás, contra o diabo. Existe um limite. Você não pode transpassar esse limite. Se você transpassar esse limite, você vai cair. Você vai ser ferido na sua quinta costela, como foi Azael. O problema é esse. Querer guerrear contra Satanás além das suas forças, quando você simplesmente tem que dizer: o Senhor te repreenda. Só isso, basta isso. Muitas das vezes basta uma palavra. Até uma palavra de Abner, dizendo: vamos parar de guerrear, irmãos. Nós estamos guerreando entre irmãos. Nós somos irmãos. Vocês não estão percebendo? Nós somos irmãos. Por que nós estamos levantando a espada um contra os outros? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não tem sentido. Eu sei que Abner, ele é astucioso. E ele usa a palavra do Senhor a seu favor, como muitos fazem hoje. Se esconde atrás da palavra do Senhor para poder ocultar o seu pecado. Porque ele quer continuar coabitando com a mulher do rei. Que é conveniente para ele. É conveniente para ele subir no altar, continuar falando e usar a palavra do Senhor, que é fácil, é tranquilo. Ele consegue dominar o povo, ele consegue dominar Esbozete, consegue dominar as tropas, consegue levar todo mundo na lábia, porque ele tem inteligência.
É interessante notar que João Batista estava muito bem no deserto, né? A voz que clama no deserto. Quando João Batista sai do deserto e ele vai para Jerusalém, o que acontece com João Batista? João Batista perde a sua cabeça. Quando Mefibosete sai de Lodebar e ele vai para Jerusalém, ele começa assim a ter alguns problemas, porque ele estava muito tranquilo lá em Lodebar. Muito tranquilo. Lodebar é um lugar legal. Não é tão ruim assim não. Então, se você está em Lodebar, saiba se é Deus que te colocou, se é Deus que te colocou, ou se você quer ficar em Lodebar. Existe diferença, é claro, né? Se Deus quer que você saia de Lodebar e você venha para a presença dele, é uma coisa. Agora, se ele quer que você fique, você precisa saber o que Deus quer. Agora, se eu digo pela palavra do Senhor, aqui hoje, onde você está? Onde você está? Aonde que Deus quer que você esteja? Aonde você está? A pergunta é, você vai sair do lugar que você está? Porque você entende que Deus quer que você saia do lugar onde você está? Ou você vai continuar onde você está porque você precisa estar em obediência? É preciso entender isso. É preciso compreender isso. E se hoje você está fora da presença do Senhor, e eu falo não só para aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, que compreendem que o seu lugar onde você está hoje não é o lugar onde Deus deseja que você esteja. Eu falo como profeta do Senhor hoje aqui. Assim diz o Senhor, aonde você está, é para você sair e vir para a presença de Deus. Não importa aonde você esteja. Porque Ele quer que você esteja na presença dEle. E estar na presença de Deus, eu não falo só, irmãos, de presença física. Porque muitos podem estar aqui, sentados nessas cadeiras, e os sentimentos estão longe de Deus. Os corações estão longe de Deus. O profeta Isaías dizendo, ele diz assim, porque o meu povo me honra com lábios, mas o seu coração passeia, devaneia longe de mim. Porque o que acontece muitas vezes, irmãos, é que a palavra é pregada e a pessoa ela está rebatendo. Não, isso é para fulano, isso é para ciclano, para fulano, isso é para ciclano. Nunca é para a gente. Corrigir o curso da nossa história nunca é para a gente. É sempre para o irmão. É para fulano que não veio no culto. É para ciclano que não está aqui. Precisamos corrigir, irmãos, o curso dos nossos sentimentos. Precisamos corrigir o curso dos nossos sentimentos diante de Deus. Coisas que sentimos, coisas que falamos, coisas que pensamos. Que só Deus vê. Ninguém via o coração de Ziba. E ninguém vê também o seu coração. Só Deus vê o que está aí dentro. Que você não mostra para ninguém. Mas Deus sabe que precisa mudar. Que precisa transformar. Que precisa sair da onde está. Eu creio que aqui hoje que muitos corações compreenderam essa mensagem. Porque é isso que Deus colocou no meu coração para falar. Onde está você hoje? Onde estão os seus sentimentos? Que lugar você tem habitado? Lodebar ou Jerusalém? Qual o melhor lugar para você estar? Pergunte a Deus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele quer usar de bondade com você. Por causa da aliança que Ele tem com você. Ele quer usar de bondade. Aonde que Ele vai usar de bondade? Não sei. Não sei se é em Lodebar, não sei se é em Jerusalém. Mas eu sei que Ele quer usar de bondade com você. Coloque-se de pé nessa hora.
quero agradecer a vida de vocês e quero que vocês tenham em mente uma coisa. Se é Jerusalém que você está, ou se é Lodebar, é importante você compreender uma coisa. Nenhum desses lugares que não falta é presença de Deus. Não falta. Não tem falta de presença de Deus. Deus está tanto em Jerusalém como está em Lodebar. Deus está nos dois lugares. E Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu gosto da interpretação original da palavra El Shaddai, porque ela é muito mais do que nós pensamos. Muito mais. Quando Jacó vira para José e diz: olha, José, agora eu já estou velho. José, eu já estou velho. E de lá, de trás até aqui, até esse momento, o El Shaddai tem cuidado de mim. Ele tem me sustentado até aqui. E agora que eu estou aqui junto de você, quando os meus olhos se fecharem, quando eu morrer, me faça uma promessa, José. Não me enterre aqui no Egito. Me leve para a casa dos meus pais. Me enterre lá. Quando Jacó fala isso para José, ele usa o El Shaddai, o nome El Shaddai. E El Shaddai não significa somente ser o Deus Todo-Poderoso da sua vida, porque a palavra El é Deus, já é Deus. El é Deus. Como em Elohim, em outras palavras. O interessante da palavra El Shaddai está no Shaddai. Essa palavra no hebraico é escrita por 3 letras: o Shin, o Dalet e o Yud. O Shin significa guardador ou seio. Seio de uma mulher que amamenta, que alimenta o seu filho. O Dalet significa porta e o Yud significa mão. Então poderíamos traduzir ao pé da letra: Deus que cuida de você, ou Deus que cuida de nós, ou Deus que com a sua mão poderosa cuida de nós, ou aquele que te amamenta, aquele que te sustenta. Essa é a tradução ao pé da letra de El Shaddai. El Shaddai é aquele que sustenta a sua vida. Deus está sim se comparando a uma mãe que amamenta o seu filho, sim. Porque lá em Isaías ele diz assim: olha, ainda que uma mãe que amamenta, que alimenta o seu filho, venha se esquecer dele, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Porque Ele é o nosso El Shaddai. É Ele que te sustenta. Não só em Lodebar, como em Jerusalém também. Aonde você estiver. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não há limites para Deus quando você tem uma aliança com Ele. Para Ele cuidar de você. Porque Ele quer sempre usar de hesed, graça com você, bondade, misericórdia. Misericórdia. Levante as suas mãos. Agradeça a Deus porque Ele cuida de você. Deus, nós queremos te agradecer nessa noite porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem provido, tem sido nosso El Shaddai, tem sido aquele que observa, o Senhor que vê. Jeová Re, aquele que vê. Vê você em Lodebar, vê você em Jerusalém, vê você em Arraial, vê você aonde você estiver e diz para você onde você está: eu quero você na minha presença para usar de bondade e graça.
nessa noite, seja com seus sentimentos, seja com a tua vida. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é fiel, justo e compassivo. E se lembra das alianças que o Senhor tem conosco sempre. O Senhor não se esquece. E por isso nós te louvamos nessa noite, Senhor. Eu quero te lembrar que aqui está o teu povo. Se cada um aqui tem uma questão, Senhor, algo que precisa ser colocado diante de ti, Senhor, que o Senhor faça o rei se lembrar. Faça o rei se lembrar da aliança que ele tem conosco e da bondade que ele quer mostrar para com aquele que não merece, mas que te ama e quer estar em tua presença. Nós te louvamos nessa noite, te bendizemos. Leva o teu povo em paz, Senhor, para os seus lares. Dá sonhos, revelações, entendimento da tua palavra, para que eles possam chegar à estatura de varões perfeitos diante de ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, te louvando, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado.